Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News em Forma. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que coloca todo mundo para se mexer, ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes da Rádio Band News FM. É um prazer estar com vocês essa semana. Finalzinho de ano quase, né, Bruna? Pois é, tá passando rápido, hein? Muito rápido, sempre a gente fala isso. Quanto mais velha a gente fica, mais rápido a gente acha que passa. É assim. Eita, nós. Bom, é isso, gente. Início de mais um mês, 2023 está acabando, mas o que está só começando é o Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Idade e estilo de vida são dois grandes fatores de risco e a detecção precoce é a melhor estratégia para impedir o estágio avançado desse câncer. São muitas vertentes para a gente discutir, por isso nós convidamos o médico Fábio Schultz, coordenador da Oncologia Clínica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo. Oi, Bruna. Oi, Camila. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso, doutor. Antes de a gente falar sobre o câncer em si, eu queria te perguntar se os homens têm aderido cada vez mais a essa campanha do mês de novembro, porque todos os anos a gente tem, né, cada vez mais ganhado espaço esse mês dessa conscientização. Então, os homens têm buscado fazer exames? Eu diria que sim. Eu acho que a campanha ela já é feita há alguns anos e eu acho que tem surtido efeito. A gente tem notado que os homens têm marcado as suas consultas com os urologistas, no caso, e têm feito os exames de detecção precoce. Eu diria que é difícil a gente colocar isso, talvez, em estatística ou no papel, mas eu diria que hoje talvez se tenha menos preconceito do que se tivesse antigamente, mas obviamente ainda tem bastante preconceito, né? E de uma forma geral, né, doutora, até do homem se cuidar, a mulher está tão acostumada aí a vida inteira, né, em ginecologista, um acompanhamento, o homem tem esse distanciamento maior, né, do médico em si. Com certeza, eu acho que você ponderou muito bem. Acho que existe uma questão cultural que as meninas, vamos dizer assim, a partir do momento que começam a menstruação, a mãe já leva para o médico ginecologista, né, e já começa a fazer orientações gerais sobre essas questões. Eu diria que os meninos ou os adolescentes, eles não passam por isso, né, e então acho que de fato tem uma questão cultural importante aí, até questão de talvez das mulheres acabarem se cuidando mais um pouco da saúde, ou até elas serem o papel da família, que na realidade se preocupa com a saúde da família, que então se preocupa com a saúde dos filhos, e até mesmo com a saúde do marido, né, ou dos seus pais, entendeu? É uma questão meio matriarcal aí das famílias, né, nesse sentido. Uhum. Bom, e você falou então que o primeiro passo seria buscar um urologista, é isso? De uma maneira geral, sim, porque o urologista, ele é o responsável, ou é o que tem maior experiência na realização do toque retal, né? Porque quando a gente fala de prevenção ou detecção precoce, a gente está falando de dois exames principais, que é o exame de PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame de sangue, simples, e o toque retal. Se a gente tentar diferenciar qual dos dois é o mais importante, eu diria que o PSA, sem dúvida, ele tem um papel de maior importância. Então, nesse sentido, o PSA, por ser um exame simples de sangue, ele acaba podendo ser solicitado por qualquer médico, né? Então, nessa faixa etária, de uma maneira geral, os homens acabam, pelo menos, tendo já um clínico geral, um cardiologista, ou já passaram por algum tipo de check-up anual, e nesse próprio check-up anual, muitas vezes acaba sendo pedido um exame de PSA. Mas o toque retal, ele complementa, tá? Porque no final das contas, e nós que somos médicos, oncologistas, a gente sempre pega um paciente assim ou assim,
mas é a eventual detecção de um câncer de próstata apenas pelo toque retal e com um PSA normal. Então, isso é um risco que tem, então por isso que a gente sempre comenta que tem que associar os dois, né? O toque retal juntamente com o PSA. Mas o toque retal quem faz é o urologista, ou quem tem a maior experiência é o urologista, e o exame de sangue, PSA, ele pode ser pedido por qualquer médico, né? Então, por isso que o PSA, eu acho que ele é mais disseminado, e de uma maneira geral, como eu comentei, ele também tem uma importância maior, porque é muito mais fácil a gente detectar um câncer de próstata por alguma alteração nos valores do PSA no sangue, do que por um toque retal alterado. Então, proporcionalmente falando, o PSA acaba tendo uma importância maior. E entre esses dois, qual vem primeiro? Não sei se a gente pode colocar que um vem primeiro do que o outro. Eu diria que se a gente colocar talvez na prática, o que a gente vê na nossa prática, o PSA acaba sendo solicitado com muito mais do que, por exemplo, a realização do toque retal. Mas os dois, teoricamente, deveriam ser feitos juntos, principalmente a partir dos 50 anos de idade, que é quando começa maior risco de desenvolvimento do câncer de próstata, ou 45 anos de idade. Talvez tem algumas sociedades que preconizam 45, outras 50, depende também de alguns fatores de risco do próprio paciente, né? Doutor, e tem algum sintoma o câncer de próstata? Essa é uma excelente pergunta e bastante interessante, porque, na realidade, quando a gente está falando de detecção precoce ou rastreamento, o que a gente mais quer, na realidade, é detectar um câncer que não tenha sintoma nenhum. Isso serve também quando a gente está falando, por exemplo, de câncer de mama, na mamografia, né? O ideal, eu acho até um pouco essa questão de você querer transmitir, falando de câncer de mama, do autoexame do câncer de mama. Eu diria que pode acontecer de você conseguir pegar um diagnóstico de câncer de mama por um autoexame que a própria mulher detecta, mas também não é o desejável, porque o desejável é que a gente detecte um câncer pequeno na mamografia que não tenha sido visto pela mulher no autoexame, nem mesmo talvez pelo médico na palpação da mama da mulher. E no caso do homem é a mesma coisa. O ideal é a gente pegar esse câncer quando ele não tem sintomas. Mas respondendo à sua pergunta, os sintomas que podem ter relação com o câncer de próstata, eu diria que são muito genéricos, tá? Geralmente são sintomas que envolvem o ato de urinar, né? Então, os homens podem acabar tendo sintomas urinários. Esses sintomas urinários podem ser de dificuldade para iniciar a micção, algum tipo de alteração no jato, ao acordar várias vezes à noite. O grande problema é que esses sintomas, eles também são muito comuns no que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, que é uma alteração benigna que ocorre na próstata de todo homem, e que todo homem, com o seu envelhecimento, vai tendo um maior volume da próstata. Então, esses sintomas urinários acabam sendo bastante comuns. Para ninguém ficar em pânico, né, doutor? Exato, exatamente. Então, tem sintoma, quando a gente está falando de um câncer de próstata avançado, aí, obviamente, pode ter outros sintomas, inclusive mais avançados, né? Se ele já saiu da próstata e está, por exemplo, em metástases ósseas, aí pode ter dores ósseas, né? Eu digo metástases ósseas porque quando o tumor de próstata ele evolui para um estágio metastático, é muito comum, por uma característica genética do câncer, dele ir para o osso, tá? Então é muito comum os pacientes terem metástases ósseas que eventualmente podem vir a desenvolver dor óssea, né? Mas não necessariamente também vai ter dor óssea. O paciente pode ter múltiplas lesões metastáticas ósseas e mesmo assim não ter queixas dessas dores ósseas, né? Mas é isso, né? Prevenção do câncer de próstata é o assunto de hoje do Band News Informa. A gente está conversando com o oncologista clínico do Beneficência Portuguesa, Dr. Fábio Schutz. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco? Quais são eles? E você já comentou das idades, né, que você começa a fazer os exames ali nos 45, 50 anos. Hoje, a incidência de casos de câncer de próstata, ela é maior em qual faixa etária? Essa é uma excelente pergunta. O câncer de próstata ele é disparado o câncer de maior incidência na população masculina. Então, a gente arrisca dizer que aproximadamente quase um terço dos cânceres que ocorrem na população masculina
é o câncer de próstata. Então, 30 e poucos por cento dos cânceres acabam sendo câncer de próstata. Felizmente, o câncer de próstata não é responsável pela maior mortalidade por câncer. O câncer que é responsável pela maior mortalidade por câncer na população masculina é o câncer de pulmão, né? Mas a faixa etária, respondendo à sua pergunta, a faixa etária que a gente mais tem câncer de próstata, eu diria que, estatisticamente falando, é acima de 60, 65 anos de idade, né? A gente começa o rastreamento antes, mas eu diria que, por exemplo, antes dos 40 anos de idade é muito raro, tá? Abaixo de 50 anos de idade eu também diria que é relativamente raro, mas a gente já começa o rastreamento mais ou menos nessa faixa etária, e é um aumento constante. Quanto mais idade o paciente tem, maior o risco dele desenvolver câncer de próstata. A gente até costuma dizer para os pacientes que cerca de 1 a cada 6 a até 9 homens ao longo da sua vida vão acabar desenvolvendo algum tipo de câncer de próstata. Então, daí a importância de fazer o rastreamento. Existem até algumas controvérsias para saber até que idade a gente pode fazer o rastreamento, né? Porque há quem advogue, por exemplo, que a partir dos 75 anos de idade, talvez não houvesse necessidade de você fazer mais o rastreamento, porque tem que ter um limite, né? Mas isso tem muita coisa a ver com a expectativa de vida do paciente, né? Então, eu já tive alguns pacientes com 80 e poucos anos de idade que foram diagnosticados com câncer de próstata grave, inclusive até metastático. Então, dizer que, de uma maneira absoluta, que acima de 75 anos de idade não se deve fazer o rastreamento, eu acho que não é o que a gente deve praticar, né? Outros fatores de risco, eu diria que são fatores da atualidade, né? Que acaba sendo hipertensão, tabagismo, obesidade, tudo isso aí tem relação com um aumento da incidência de câncer de próstata. Novembro Azul, no Band News Informa, mês de conscientização sobre câncer de próstata. E o nosso convidado é o médico Fábio Schutz, coordenador da Oncologia Clínica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Camila Hirsch tem uma questão. Doutor Fábio, primeiro, tem fatores genéticos no câncer de próstata em si, ou é o câncer de uma forma geral para aquele indivíduo? Camila, essa é uma excelente pergunta. Eu diria que a gente tem hoje, em 2023, de maneira comprovada e por estudos estatísticos, aproximadamente em torno de 20% dos casos de câncer de próstata, ele tem uma relação genética importante. E a relação genética é importante diferenciar de relação de história familiar, porque a história familiar ela é importante. Então, se você tem vários parentes com um diagnóstico de câncer, não só câncer de próstata, a gente até pode entrar um pouco em detalhes nisso daí, mas o risco de desenvolvimento de um câncer de próstata vai ser maior, sem dúvida, mas a maior parte ainda acaba sendo esporádico. Quando a gente fala de risco genético, tem vários genes que podem estar alterados no sangue do paciente e que podem ter sido transmitidos pela família, pelos seus pais, né, pai e mãe, e ele também pode compartilhar alguma alteração genética com os seus irmãos ou até outros parentes, e ele também pode transmitir alguma alteração genética para os seus descendentes, no caso, filhos. Então, hoje é praticamente rotina, principalmente na medicina privada, a gente solicitar exames genéticos para investigar isso daí, porque 20% acaba não sendo tão pouco, tá? Tão baixo esse número, então esse número não é tão desprezível. E eu diria que ele tem dois valores importantes. O primeiro é que, dependendo do quão avançado está a doença do câncer de próstata, pode abrir a possibilidade de ter um tratamento específico para essas alterações genéticas em algumas situações. Mas o outro valor é você poder orientar o próprio paciente ou a família dele fazer um aconselhamento genético. E não necessariamente esses genes eles são alterados só no câncer de próstata, como, por exemplo, o gene que talvez vocês estejam familiarizadas um pouco, que é o gene do BRCA1 ou BRCA2, que ele tem relação, por exemplo, com câncer de mama. E que ele foi, por exemplo, o gene que estava alterado, no caso célebre, por exemplo, da Angelina Jolie,
que foi lá e operou as 2 mamas preventivamente para câncer de mama. Esse gene BRCA1 ou BRCA2, ele é um gene que ele também pode estar alterado em câncer de próstata. E é um gene importante em câncer de próstata, e que ele pode levar ao aumento do desenvolvimento de câncer de próstata também, né? Uhum. Doutor, e essa mudança, por exemplo, nos hábitos, na hora que, né, a gente, que é recomendável pelos médicos para um paciente, faz muita diferença nesse tratamento? Né, a gente sabe que o cigarro tem uma influência muito grande, mas assim, os hábitos mesmo de uma vida ativa, uma atividade física, porque a gente escuta muito, e a gente escuta muito mesmo, principalmente vindo de homens e sem querer ser, mas eu acho que é terrível, a gente vem realmente de uma cultura assim, imagina, isso não é assim, eles normalmente sempre sabem, né, a gente escuta um pouco mais, e assim, tem uma mudança de saúde, de resultado significativo num diagnóstico e num tratamento como esse? Talvez a melhor resposta que eu possa te dar, Camila, não sei se até infelizmente, eu diria que não, tá? A gente não tem, porque eu acho que todas essas alterações que você comentou, elas são importantes para a vida, né? Então, se a pessoa ela levou uma vida de hábitos dietéticos ou mesmo de obesidade ao longo da sua vida inteira, não é a modificação de 1 ano para frente que vai diminuir de maneira significativa o risco desse paciente desenvolver. De qualquer forma, a gente sempre orienta, porque uma coisa que também tem a ver as próprias consequências de um tratamento de um câncer de próstata eventual, pode ser com a cirurgia ou com uma radioterapia mais hormonioterapia, eles vão causar outras consequências que também pode ser impotência, incontinência, ganho de peso, perda de massa muscular, tudo isso daí. Então isso, se você já não vem com uma mudança de hábitos de vida de um médio, longo prazo, é difícil você mudar de uma hora para outra, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que assim, dizer que faz uma grandíssima diferença você de uma hora para outra, agora vou parar de comer porcaria e vou comer só comida saudável, eu vou perder peso, eu vou ficar em forma, de um ano para outro, dizer que isso vai ter uma mudança drástica no seu risco, eu diria que não. Outra pergunta, no nosso Sistema Único de Saúde, no SUS, como é que hoje está isso de exames para as pessoas que têm menos acesso? O que a gente consegue fazer no SUS, eu acho que é o exame de sangue do PSA e a consulta com o urologista regular para fazer o toque retal. O exame de PSA, como eu comentei anteriormente, ele é um exame simples que qualquer médico pode pedir. E se eventualmente o PSA já vem um pouco alterado, isso já pode também direcionar de maneira mais precisa o paciente para uma equipe de urologia. O SUS, você está correta no sentido de que assim, existe uma sobrecarga muito grande de pacientes, né? E uma questão que eu estava discutindo, inclusive, na semana passada, é que, por exemplo, na medicina privada, a gente também consegue, por exemplo, dar para os pacientes a opção de fazer o que a gente chama de vigilância ativa, que é a opção de orientando o paciente de maneira adequada e ele tendo um diagnóstico de um câncer de próstata pequeno volume ou assintomático, pode-se abrir a possibilidade de não fazer nenhum tratamento ativo, que a gente chama, que é a vigilância ativa, significa só acompanhar aquele paciente de perto, com exame de sangue, com exame de PSA, eventualmente com a realização de uma ressonância de próstata. Então a gente teria que ter uma segurança da ressonância de próstata, e aí a gente pode chegar à conclusão, olha, esse câncer de próstata é um câncer de muito baixo risco, ele não afeta a vida desse paciente no curto espaço de tempo, então vamos só observar e não vamos dar para esse paciente um tratamento ativo que tenha suas consequências, como impotência, incontinência, se for hormonioterapia ou radioterapia pode ter outras consequências também, então a gente faz isso. No SUS eu diria que isso também não é tão fácil, você fazer esse protocolo de vigilância ativa, porque você acaba até dando mais sobrecarga no sistema de saúde, porque o paciente tem que voltar com uma maior frequência, e eu não sei se também vai ter um outro impacto em relação às condições, talvez, socioeconômicas do paciente, ou de acesso ao hospital ou ao serviço de saúde que ele vai, ou quão distante ele mora desse serviço de saúde,
e ele ter que voltar com uma maior frequência nesse médico para fazer exames, para passar em consulta. Então, isso acaba sendo um desafio que a gente tem no SUS. Mas, teoricamente, a realização do exame de PSA e toque retal, ela é também hoje feita no SUS, e o rastreamento, ele com certeza, ele também é feito no SUS. E esse é um exame, doutor, para ser feito todos os anos? Bem colocado, exatamente. A gente inicialmente preconiza fazer esse exame, quando a gente está falando de rastreamento, é uma vez por ano, de fazer os exames de PSA e toque retal. Exato. Oi, Informers, a gente está com os microfones abertos para o oncologista clínico Fábio Schutz. Está tirando dúvidas sobre o câncer de próstata. Doutor, eu gosto bastante de conversar com os especialistas sobre alguns conceitos bem básicos, né, dos temas que a gente traz para o programa. Vamos explicar para o ouvinte, afinal, o que é a próstata? Muito bem, a próstata, ele é um órgão que ela fica alojado na saída da bexiga e antes, por exemplo, do pênis, tá? E ele se localiza também ali na região perineal do homem, né, e a uretra, que é por onde passa a urina que sai da bexiga, passa no meio da próstata. Então, por isso, por exemplo, que eventualmente sintomas urinários podem ocorrer quando eventualmente ocorre um aumento benigno da próstata. E a função da próstata, na verdade, é fazer o líquido seminal, que fica armazenado na vesícula seminal, que são pequenos saquinhos que tem do lado da próstata, e que é responsável pela ejaculação quando tem o orgasmo. Então, que é o líquido seminal que é expelido no ato sexual, na hora do orgasmo. Então, a próstata forma esse líquido seminal, ela sintetiza esse líquido seminal. É por isso, por exemplo, que quem opera a próstata ou quem faz um tratamento de radioterapia da próstata acaba não tendo mais o líquido seminal. Então, ele pode ter orgasmo, pode ter prazer, mas ele não vai ter o líquido seminal porque isso foi retirado na hora da cirurgia, né? E isso é importantíssimo, né, as pessoas entenderem e saberem, né, doutor, porque isso mexe tanto com a parte sexual masculina e feminina, obviamente, né, quando a gente fala de relacionamentos, e isso não tira o prazer da pessoa e não impede que ela tenha qualquer tipo de relação. Não. E não tem relação também com a impotência. O que ocorre em relação à impotência, falando dessa questão de atividade sexual, é que os nervos e os vasos sanguíneos que são responsáveis pela ereção, eles passam muito próximos à região da próstata. Então, na hora da cirurgia, não é tão incomum esses vasos, esses nervos acabarem sendo traumatizados em um grau maior ou um grau menor, e também dependendo do quão grande é esse tumor de próstata e quão difícil está a realização da cirurgia. Então, obviamente, tem um risco, sim, de você danificar isso daí e eventualmente causar um certo grau de impotência nos pacientes, né? O oncologista clínico Fábio Schutz é o convidado do Band News Informa para falar sobre prevenção do câncer de próstata em mais um Novembro Azul. A gente vai ouvir agora o relato do Marcelo, que recentemente fez os exames. Vamos ouvir. Olá, meu nome é Marcelo, tenho 52 anos. Nunca fui de fazer exames, procurar médico para cuidar da minha saúde. E mais recentemente eu vi a necessidade de fazer esses exames, né? Até pela minha idade, né? E o incentivo também da minha namorada foi muito importante para que eu procurasse um médico. O meu diagnóstico foi hiperplasia benigna da próstata. O médico me receitou um remédio, fazer um tratamento por via oral, né? De um medicamento, para ver se eu consigo estabilizar ou a redução do aumento da minha próstata. Eu fiquei um pouco surpreso, sim, apesar de nunca ter ido ao médico fazer exames, tudo, mas eu não achei que a minha próstata estivesse tão aumentada assim, pelo fato de eu não sentir os sintomas que normalmente se sente com a próstata muito grande. Bom, doutor, que bom que a namorada incentivou o Marcelo a ir para o médico, né?
Mas, brincadeiras à parte, queria que você comentasse esse diagnóstico que ele recebeu. O que exatamente é esse diagnóstico que ele recebeu e geralmente se receita um medicamento para controlar esse aumento da próstata? É isso? Muito bem, Bruna. Eu achei muito interessante o áudio porque foi exatamente aquilo que eu falei. As mulheres parecem que se preocupando com os seus parceiros ou com a sua família em relação à saúde. Acho que foi um exemplo até bastante interessante que a gente já tinha comentado. A questão que o Marcelo está colocando é a hiperplasia prostática benigna. E é um pouco do que eu comentei, talvez brevemente, em algum outro bloco, que é a questão do crescimento benigno da próstata. Isso é natural ocorrer com a idade. A próstata é um órgão que ela é estimulado pela testosterona, que é produzida no testículo do homem. Isso acaba aumentando gradativamente o tamanho da próstata. Tem alguns homens que têm um maior aumento da próstata, outros homens têm um menor aumento da próstata. Mas eu diria que todo homem, ao longo da sua vida, vai ter algum grau de crescimento da próstata e ele pode vir a desenvolver alguns sintomas relacionados a esse aumento da próstata. Porque, como eu comentei também, a urina, a uretra, que é por onde passa a urina, ela passa no meio, exatamente no meio da próstata. Então, se você tem um órgão grande, inchado, vamos dizer assim, isso acaba dificultando ou pode vir a dificultar a saída da urina da bexiga, e aí acaba tendo sintomas urinários que podem ocorrer, como assim, acordar mais vezes à noite, o jato urinário acaba sendo mais fraco. Às vezes até traduzo para os pacientes de maneira leiga, que eles não são mais adolescentes ou crianças, que eles conseguem escrever o próprio nome com xixi na parede, entendeu? Porque é natural que o fluxo urinário vai se perdendo ao longo da vida. Os nossos avós, de repente, eles vão urinar e demora para urinar, o jato é bem fraquinho, fica pingando no final. Isso é uma parte do envelhecimento natural da próstata, que ocorre um crescimento natural da próstata, mas aquilo que acontece, em alguns pacientes é maior, alguns pacientes é menor. Os pacientes que têm mais sintomas, eles podem vir a tomar algum remédio para diminuir esse crescimento da próstata e deixar também a saída da urina mais fácil, né? Então é isso que provavelmente a Marcelo está fazendo, né? Ele vai tomar um remédio para tratar esse aumento benigno da próstata, que não é câncer, tá? Então, doutor, eu ia perguntar isso, mas esse aumento quer dizer que ele tá mais propenso a ter câncer ou não? Não tem relação com o aumento benigno da próstata com uma incidência maior de câncer de próstata, tá? Não tem, não. O que ocorre, os sintomas, eles podem ser parecidos, né? Porque, na verdade, o órgão é o mesmo e a urina passa pelo mesmo lugar, né? Mas não necessariamente a hiperplasia prostática benigna ou o crescimento benigno da próstata leva a um maior risco de desenvolvimento de câncer de próstata, não. E, doutor, falando sobre o câncer de próstata, quais são os tratamentos que a gente tem hoje? Vamos lá, excelente pergunta. O câncer de próstata, quando ele está localizado, quer dizer que ele está só na próstata ou ele está nas adjacências da próstata. Via de regra, todos esses casos, eles têm uma chance de cura. A gente às vezes coloca num algoritmo para saber se a chance de cura é maior ou menor, mas não vem ao caso aqui entrar nesses detalhes. Mas sempre que ele está localizado, existe a chance de cura. E aí a gente tem duas estratégias básicas de tratamento do câncer de próstata localizado, que é ou a cirurgia, que tem o objetivo de remover a próstata com a mão, entre aspas, né? Pode ser por via aberta, por via laparoscópica ou por via robótica atualmente, tá? Mas é cirurgia, no final das contas é cirurgia. Para alguns pacientes onde de repente não são candidatos para cirurgia por qualquer motivo, ou pela idade, ou por comorbidades, pode-se abrir a possibilidade de fazer a radioterapia da próstata. E quando a gente faz a radioterapia da próstata, ela tem o mesmo objetivo. Ela tem o objetivo de destruir o tumor ali na região da próstata, ela irradia toda a próstata, então a próstata acaba ficando atrofiada, e ela também perde a sua função, aquilo que eu comentei, ela não produz mais tanto líquido seminal, e é muito comum, quando a gente faz radioterapia, também favorecer o uso de hormonioterapia, que tem o objetivo de deixar a radioterapia mais potente, então acaba aumentando a eficácia da radioterapia. E a duração dessa hormonioterapia, ela pode ser daí por 4, 6 meses, ou 1 ano e meio, até 3 anos,
de tratamento hormonal que visa o objetivo a aumentar a eficácia da radioterapia. Quando a gente fala tratamento hormonal, é importante saber que a gente não está dando hormônio feminino para o paciente, tá? Então ninguém vai falar fino, ninguém vai virar mulher, nem nada assim, por causa disso daí. O único objetivo é cortar a produção de testosterona do testículo provisoriamente, porque aquilo que eu comentei, a testosterona ela é o combustível do tumor de próstata. Então, ela pode estimular o crescimento do tumor de próstata. Então, se a gente corta a testosterona, a gente também acaba matando um pouco mais o câncer de próstata junto com a radioterapia. E por que a testosterona funciona como um combustível? O que acontece exatamente? Ela é um hormônio e ela atua alguns tecidos do corpo humano, do homem, por exemplo, são mais ou menos sensíveis à testosterona. Então, a próstata, por exemplo, é um órgão que é sensível à testosterona, como vários outros locais, como o próprio pênis e assim por diante. Ele é um tecido que a gente chama especializado e tem maior sensibilidade à testosterona. E como o câncer de próstata está nascendo na próstata, da mesma maneira, ele também tem uma maior sensibilidade à testosterona. Então, um dos principais tratamentos do câncer de próstata, principalmente quando o câncer de próstata está avançado, por exemplo, de maneira talvez mais leiga, quando está em metástases, por exemplo, nos ossos, o principal tratamento inicial é cortar a produção de testosterona do testículo. Infelizmente, é isso mesmo, mas é porque a testosterona ela serve como um estimulante para esse câncer de próstata. Então, quando a gente corta a produção de testosterona ou baixa os níveis de testosterona no sangue, ocorre uma regressão do câncer de próstata em vários lugares. Pode até ser nas metástases e tudo mais. Então, o paciente tem dor óssea de alguma metástase do câncer de próstata, a gente corta a produção de testosterona, a metástase regride, a dor melhora e assim por diante, tá? Então, o tratamento hormonal, ele é de suma importância no tratamento, de uma maneira geral, do câncer de próstata. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente fez um intensivão sobre prevenção do câncer de próstata em celebração ao Novembro Azul. Quem está com a gente é o oncologista clínico Fábio Schutz, do Beneficência Portuguesa. Doutor Fábio, e a atividade física durante o tratamento? Como é que é vista hoje? Eu diria que assim, eu sempre diferencio assim, se o tratamento ele é a cirurgia, obviamente você vai ter que respeitar as limitações da recuperação pós-operatória, né? Ninguém vai sair para correr uma maratona, por exemplo, uma semana depois de ter, sei lá, aberto a barriga para fazer isso. Mas eu diria que a atividade física, na minha opinião, ela é de suma importância também, principalmente quando a gente está falando de um tratamento hormonal. Quer seja esse tratamento hormonal junto com a radioterapia para um tumor localizado ou até mesmo para uma doença metastática, onde o paciente vai ficar com um tratamento hormonal por um prazo de tempo mais longo. E quando a gente retira a testosterona do paciente, é importante talvez os ouvintes saberem disso daí, é o oposto do que, por exemplo, de uma certa maneira, algumas pessoas fazem nas academias, ou alguns fisiculturistas acabam fazendo, injetam testosterona para crescer massa muscular. O que a gente está fazendo com esses homens, em cortar a produção de testosterona, é exatamente o oposto. Então, eles vão ter uma tendência maior a perder massa muscular e uma tendência maior a aumentar a massa gorda, ou gordura mesmo. Então, eu sempre recomendo, invariavelmente, para todos os meus pacientes que estão em tratamento hormonal, fazer atividade física e controlar a dieta, porque a gente sabe que eles vão perder massa muscular e eles vão ganhar gordura. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com o médico Fábio Schutz, coordenador da Oncologia Clínica do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor, muito obrigada pelas explicações, pelo seu tempo. Até uma próxima. Obrigada, doutor Fábio, foi ótimo. Bruna, Camila, muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima, foi um prazer estar com vocês e com os ouvintes. Camila, hora de ir embora. Quem quiser treinar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo,
Hirsch, Hirsch. Bruna, boa semana para você e boa semana para todos os ouvintes. E lembrem todos os homens aí da vida de vocês para fazerem exame e se cuidarem esse mês. É isso aí. Lembrando que você pode acompanhar todas as edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas, no canal do YouTube da Rádio Band News FM e também no Spotify. É só procurar o perfil Band News em Forma. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.